Esse hino que nós fizemos é uma homenagem a um guerreiro valente que hoje mora no céu, o nosso papai querido. Eu peguei minha viola, a caneta. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos chegando dentro dos vossos lares com mais uma quarta-feira, da live da bênção, que vai ao ar todas as quarta-feiras a partir deste horário. Eu peço licença aos ouvintes para nos receberem dentro dos vossos lares, para estarmos juntos, por uma hora e pouca, assim, segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente nesta tarde e que realmente esta live seja a live da bênção dentro dos vossos lares. Essa live da bênção, por quê? Porque é do Ministério Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos juntos, meus queridos irmãos, até certamente às 16 horas, E daí para frente, seja feita a vontade de Deus, conforme o Senhor nos dirigir, nós vamos indo. Não temos horário fixado, se é 1 hora e meia, mas estamos aqui para, junto com vocês, que vão estar nos recebendo aí dentro dos vossos lares, em mais uma quarta-feira da live da bênção, para estarmos juntos em espírito de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho plena certeza e convicção de que o Senhor Deus, nesta tarde, tem uma bênção para todos nós, que estamos ligadinhos com o céu, unidos pelo Espírito Santo de Deus, para adorarmos ao Senhor, para rendermos a Ele a honra e a glória, que só a Ele é devido. Só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
que é digno de receber toda a honra e toda a glória, e toda a nossa adoração seja a Ele, pertence a Ele, que nós possamos realmente honrá-lo ao Senhor Deus, como o único Deus, como Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Que nesta tarde nós possamos realmente recebermos uma bênção de Deus através dos louvores, dos hinos abençoados que vamos rodar aqui, para vosso elevo espiritual das vossas almas, e são mensagens cantadas também, esses hinos gravados pela direção do Espírito Santo de Deus, de homens que Deus capacitou com a sua graça, com a sua unção de poder, e inspirou pelo seu Espírito Santo para escrever essas letras de hinos que falam a respeito do Deus Todo-Poderoso, que falam a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que falam a respeito da Igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Vamos junto, através desta bênção que o Senhor tem nos concedido, esses aparelhos de comunicação, para que nós propagar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos interessa sabermos o que acontece no mundo terrestre, no mundo natural, mas nos compete nós sermos curiosos para sabermos e conhecer a respeito do reino dos céus, da glória e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem uma bênção para você nesta tarde, se tão somente crê neste nome que é sobre todo nome, e unir a sua fé com a minha, e nós vamos ser grandemente abençoados, porque vamos aqui também trazer uma palavra de Deus, vamos estar orando juntamente com todos vocês, que vamos estar junto durante essa transmissão da live da bênção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Coloquei você em minhas orações, pois tinha medo de você voltar atrás. Estou feliz, pois te vejo caminhando, estás cuidando da coroa que terás. Nem mesmo a luta te fez deixar a Cristo, estás aonde aceitou Jesus um dia. Tenha cuidado, você conhece a verdade. Felicidade era tudo que eu queria. Quando aceitei Jesus Cristo em minha vida, por me oraram como eu oro por você. Por isso hoje tenho um grande ministério. É muito sério preocupar-me com você. Você agora tem a oportunidade de muitas almas lá do mundo resgatar. Desperte agora enquanto ainda
muita gente para Cristo libertar. Porém agora eu vou contar com você. Não te esqueça de orar sempre por mim, pois nesta vida eu procuro estar atento. Não vou parar de orar sempre por ti. No ministério você está se destacando. Não pare agora nenhum momento sequer. Na provação deve estar preparado. Para Jesus Cristo trabalhar é teu dever. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Vimos aí essa letra maravilhosa, destino abençoadíssimo, né? Para vosso elevo espiritual nesta tarde, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico, meus irmãos, meditando na letra deste hino, e fiquei pensando, porque essa dupla é pastor Volney e Maria Helena. E eu fiquei observando na letra do hino, e ele fala realmente, da igreja do Senhor, dos irmãos que ele está preocupado para que não volte para trás, aqueles irmãos que conhecem a verdade, E eu fiquei meditando por quê? A maior parte dos cantores evangélicos, eles não fazem letra dessa natureza, porque são só cantor, Mas pastor Volney e Maria Helena, ele é pastor, é pregador da palavra de Deus, e tem mais esse dom abençoadíssimo que o Senhor deu para ele do louvor. Então, a maior parte dos hinos que Deus deu para ele pelo Espírito Santo são alertando a igreja, são preocupados com a igreja do Senhor, aleluia, glória. Por quê? Porque esse é o objetivo do pastor, essa é a responsabilidade do pastor, Porque quando Deus nos chama, meus irmãos, para nós pastorear as suas ovelhinhas, como o Senhor disse para Pedro: Pedro, tu me ama? O Pedro disse: te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhinhas, apacenta os meus cordeirinhos. Então o Senhor nos chama como pastor para apacentar as suas ovelhinhas. Só que quando Jesus está falando das suas ovelhinhas para Pedro, ele não está falando em ovelhas, o animalzinho aquele não, Ele está falando em vidas humanas, em almas para o reino dos céus, em ser humano que precisa ser cuidado, ensinado, preparado para no dia do arrebatamento poder subir para a glória eterna. Então a responsabilidade do pastor evangélico é para manter a igreja do Senhor no caminho certo, alertando para quando o irmão está meio saindo fora do caminho, chamar a atenção: não, a coisa não é por aí, volta, porque assim tu está correndo perigo, E então o pastor do Evangelho de Jesus Cristo tem uma grande responsabilidade, precisa estar sempre preocupado, para que o povo não se perca, para que o povo não venha perder a salvação, porque se não ensinarmos como o Senhor nos manda através da sua palavra, se não corrigirmos quando vemos o irmão que está correndo perigo de cair da presença de Deus, muitas vezes está sendo enganado e quase caindo fora do evangelho verdadeiro e caindo na lábia dos falsos profetas, dos lobos devoradores, que a Bíblia mesmo nos fala: por fora tem
um corinho de ovelha, mas por dentro é lobos devorador. E isso está cheio na face da terra, porque estamos nos tempos do fim, estamos nos tempos difíceis, e aonde muitos têm arrastado milhares de pessoas ao erro, né, para que lhes sirva de sustento, deles ter uma vida regalada, tirando o dinheiro do povo, fazendo conforme a Bíblia nos alerta, né, que nos tempos do fim farão comércio de vós. Então o povo hoje, a maior parte serve de comércio, é fonte de lucro os falsos profetas que enganam o povo e toma o dinheiro com falsas profecias mentirosas, com promessas que eles não podem cumprir, porque o único que pode prometer e cumprir é o Senhor, é Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus nos dá uma promessa, Ele não nos cobra nada, Ele não exige preço de nada, né? Ele simplesmente nos promete, e o que nós precisamos é obedecer a Ele, é viver uma vida de santidade na sua presença, para não perdermos a salvação da nossa alma. Esse é o evangelho genuíno do nosso Senhor, é Jesus Cristo. Não é um evangelho de barganha, não. Se tu tem fé para dar tanto, tu vai receber tanto. São coisas mentirosas, né? São promessas de lobos devorador, de homens avarentos, e que têm enriquecido, têm ficado milionário à custa do povo de mente fraca, à custa de um povo sofredor, né? E agora eles oferecem riqueza para esse povo, mas primeiro tu tem que dar, né? Tu tem que semear para dar, para colher depois, dá tanto, tu vai receber tanto. Não, o evangelho, o Senhor Jesus nunca prometeu riqueza nessa terra, pelo contrário, o Senhor Jesus censurou a riqueza, né? Porque ele disse que aonde está o tesouro do ser humano, ali está o seu coração. Então ele diz que o nosso tesouro tem que estar no céu, porque aí o nosso coração está voltado para o céu. É lá que está a nossa riqueza, é para lá que nós almejamos ir. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente nesta tarde, e vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Alguém fala
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A coluna da igreja é a oração, né? A oração é que nos mantém de pé. O que é oração? Oração é nós ir falando com o Pai, é nós pedindo para Ele o que nós precisamos. Aleluia, o Senhor Jesus nos deu exemplo da oração. E Ele orava constantemente. E isso chamou a atenção dos seus discípulos, que um dia chegaram para Ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar, né? Glórias a Deus. Então, faz parte da nossa caminhada com Deus é a oração, né? Daniel Vargas com nós nessa tarde, que Deus abençoe grandemente, Daniel, Edistânia Santos, em Santa Bárbara do Sul, então está aí, que Deus abençoe grandemente, Tânia Santo, ali em Santa Bárbara do Sul, né? Através do Daniel, está na audiência da live nesta tarde, na live da quarta-feira da bênção, que Deus abençoe grandemente, né? E então, como eu estava falando, como nós vemos a letra deste hino aí, né? A oração que nos mantém em contato com Deus, né? A oração é nós pedir para o Senhor Jesus nos manda nós falar com o Pai, né? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar em segredo com Ele, e Ele que nos ouve secretamente nos responderá, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jandira Barbosa Nunes, também ali em Minas Gerais, né? Que Deus abençoe grandemente, Jandira Barbosa Nunes, ali em Minas Gerais, e todo o povo mineiro ali, né? Aquele povo ali, né, de Minas Gerais, tem um grande povo de Deus naquele estadão ali de Minas Gerais, né? Que Deus abençoe grandemente a Jandira e toda a sua família, né? Grande amiga aí do Daniel Vargas, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Gilson, Gilberte, né? Tudo, né? Que Deus abençoe grandemente. Então está aí o povo, né? O Daniel passando a live para o povo aí que estão, né? Na audiência dessa tarde, na live da bênção, na quarta-feira da bênção, né? Que Deus abençoe grandemente. Nós temos hinos abençoadíssimos e depois a palavra de Deus, e também vamos estar orando, né? Orando, porque nós vimos aí este hino, a coluna da igreja é a oração, né? Nós precisamos orar pelos nossos familiares, precisamos orar pelos nossos amigos, precisamos orar pelos nossos ouvintes, né? Precisamos apresentar as suas necessidades a Deus, né? E Deus é poderoso para abençoar, dar saúde, dar paz, entrar dentro dos lares, trazer alegria, né? Que Deus abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Gilda, né? Linhares, da Lomba do Pinheiro, ali Porto Alegre, Lomba do Pinheiro, que Deus abençoe, Gilda, né? Graças a Deus. Então está aí, né? Um povo grande. Daniel, tem uma amizade muito grande através das redes sociais, aí, um conhecimento imenso, né? E está aí então nos ajudando a semear coisas boas para esse povo, né? Trazer bênção de Deus dentro desses lares, trazer alegria do céu para estas vidas, né? Porque esse mundo não tem nada de bom para ninguém. A única coisa de bom para nós vem do céu, meus irmãos. Vem lá do alto, onde o nosso Deus vive assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá Ele intercede por nós, né? Por isso que nós temos que estar orando sempre, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apresenta o nosso clamor ao Pai Eterno, e aí então certamente Ele ordena a bênção para nós, né?
envia seus anjos muitas vezes para trabalhar em favor do povo na face da terra, e o querido Espírito Santo também está sempre ativo, apresentando ao Senhor as nossas súplicas, os nossos clamores, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos em frente a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nesta tarde. Aleluia. Coloquei você em minhas orações, pois tinha medo de você voltar atrás. Estou feliz, pois te vejo caminhando, estás cuidando da coroa que terás. Nem mesmo a luta te fez deixar a Cristo, estás aonde aceitou Jesus um dia. Tenha cuidado, você conhece a verdade. Felicidade era tudo que eu queria. Quando aceitei Jesus Cristo em minha vida, por me oraram como eu oro por você. Por isso hoje tem um grande mistério. É muito sério preocupar-me com você. Você agora tem a oportunidade de muitas almas lá do mundo resgatar. Desperte agora enquanto ainda existe tempo. Há tanta gente para Cristo libertar. Porém agora eu vou contar com você. Não te esqueça de orar sempre por mim, pois nesta vida eu procuro estar atento. Não vou parar de orar sempre por ti. No ministério você está se destacando. Não pare agora nenhum momento sequer. Na aprovação deve estar preparado. Para Jesus Cristo trabalhar é teu dever. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. É muita gente para Cristo libertar, né? E nessa tarde nós vamos estar orando, e eu creio que o Senhor estará libertando. O Senhor é aquele Deus de amor e de compaixão, e quando nós clamamos a Ele, os céus não estão cerrados não, para que não chegue o nosso clamor à presença do Senhor, aleluia. Por isso cremos nessa tarde no grande amor e misericórdia do Senhor. Graças a Deus, os irmãos já estão conosco aí, irmã Vani Silva, né? Diz a paz do Senhor. Peço oração pela minha mãe e pela minha nora. Por favor, vamos estar orando, irmã, e vamos, não precisa se preocupar, irmã, pedir por favor que já está na nossa live, né, na nossa programação desta quarta-feira, a oração pela vida dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, né? E nós oramos, pedimos a um Deus que tudo pode, e cremos, porque o Senhor disse na sua palavra, tudo é possível ao que crê. Então, irmã, não te abala a tua fé nessa tarde, mas creia no Senhor,
e será feita, como disse o Senhor Jesus, para muitos será feito conforme a tua fé, ou em outras palavras, será feito conforme a tua vontade, né? Se tu crê, minha irmã, creia e receba o milagre de Deus na vida da tua família nesta tarde. Aleluia, é hoje, o nosso Deus é hoje, não é amanhã e nem depois. É o Deus de hoje, é o Deus de agora, é o Deus de já. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ruth Romeiro também está conosco, ali em Berto Sírio, Nova Santa Rita, né? É Sandra Valério, ou seja, é Sandra Valério, também através do Daniel está conosco. Leni também está conosco, em Foz do Iguaçu, Paraná. Olha aí, que Deus abençoe grandemente. Noemi Machado, minha mana de sangue, ali em Porto Alegre, também está conosco nesta tarde. Que Deus abençoe, mana, você e toda a sua família, e receba as bênçãos de Deus no teu lar. Aleluia, glórias a Deus. Irmã Ruth Romeiro, diz a paz do Senhor, pastor, estamos na escuta. Deus abençoe, irmã Ruth, a senhora e toda a sua família, seu esposo, sua filha aí, né, seus netos, e também o bebezinho aí, né, o mais novinho da família. Que Deus vos abençoe grandemente, irmã Ruth Romeiro, né? Graças a Deus. Irmã Vani diz amém, irmão. Glórias a Deus. Irmã, creia no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de poder e de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi diz amém, meu mano, né? Um abraço, mana, Deus te abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac também está aqui comigo, né? Está aí só escutando, mandando um abraço para a tia Noemi também ali em Porto Alegre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. E nós vamos ter a palavra de Deus ainda, né? Nós já começamos a live, começa às 15 horas. E o horário para terminar é o Senhor Deus que sabe, né? O importante é nós cumprirmos com o ID do Senhor Jesus Cristo, né? Fazer segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E o nosso maior objetivo nesta live é a oração, né? A palavra de Deus também é infalível, né? Mas também a oração, né? Não podemos deixar de clamar a Deus. Não podemos deixar de buscar neste Deus que pode todas as coisas. E os dias que nós vivemos hoje, meu irmão, são difíceis. Os dias são de treva, os dias são maus, mas debaixo da mão do Senhor Jesus Cristo nós encontramos paz, nós encontramos alegria, só neste nome, Jesus Cristo, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto neles há. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Minha mana Noemi diz um beijo para o Isaac de Souza Machado, glórias a Deus. Deus abençoe, querido Isaac, está recebendo aí, né, o beijo da tia dele. Meus irmãos, é assim mesmo, é só Jesus na vida da humanidade nesta terra, e nós estamos no caminho certo, porque estamos debaixo da mão de um Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas. E quando nós pensamos, já chegou ao conhecimento do Senhor. Então, nesta tarde, se ligue com os céus, se desprenda desta terra e se mantenha em contato com a eternidade no céu, que o Senhor Jesus tem milagre para operar na sua vida, na sua família, nos vossos meios. Louvado seja o nome do Senhor. E eu volto a repetir a palavra do Senhor, que disse: tudo é possível ao que crer. O Senhor nos dá uma esperança, meus irmãos, né?
e nos faz entender que a única coisa nesta terra que impede de nós recebermos o milagre de Deus, a única coisa, não tem ninguém que possa impedir de nós receber o milagre de Deus, não tem parente, não tem pai, mãe, marido, esposa, não, filho, ninguém pode impedir de nós receber o milagre de Deus quando nós clamamos. A única coisa que pode impedir é a nossa falta de fé. Isso sim. Isso pode nos impedir se nós não termos fé, se nós não confiarmos inteiramente no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E o Espírito Santo sempre me traz à memória aquele homem que estava sofrendo com o filho possesso de demônio, que jogava aquela criança desde pequeno, ora na água, ora no fogo. E aquele homem vai desesperado para Jesus, aleluia, e fala: Senhor, ajuda a minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, a minha falta de fé. Glórias a Deus. E Jesus repreendeu o maligno da vida daquele jovem e entregou ele curado, são, para o seu pai. Que alegria, meus irmãos, quando um pai está com um problema sério na família, nos filhos, e corre para Jesus, e Jesus lhe dá a vitória, nos dá a bênção, ele traz a paz para dentro do lar, traz alegria de novo. E eu, quando olho para aquela passagem, meus irmãos, eu fico pensando, imagina, Jesus perguntou para ele: há quanto tempo dá isso nele? E o homem disse: desde menino, desde a sua infância, agora já era um jovem, e sempre atormentado. Mas chegou o dia do fim, quando ele apresenta para Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Coloca o fim no teu sofrimento nesta tarde. Coloca o fim na tua angústia nesta tarde. Apresenta para Jesus. Aleluia. Eu já sinto esta glória aqui. Eu já sinto esse poder do alto nesse lugar. Aleluia. E você vai ser abençoado. Eu creio. Eu creio. Se você não crê, eu creio. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado, que nos traz paz nesta terra e alegria para vivermos em comunhão com os céus, através do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Alex Silva, Deus abençoe grandemente. Glórias a Deus. Marlene Machado, que Deus abençoe grandemente. Minha mana ali em Minas do Butiá, Deus abençoe, mana. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Grande a presença de Deus aqui. Eu sinto a unção do céu nesta tarde. Oh, aleluia. Abra teu coração nesta tarde. Abra teu coração nesta tarde para ser abençoado pelo Senhor. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus poderoso! Aleluia! Amar ao que não é irmão, a Bíblia ensina também. Aleluia! Mas só quem nos faz o bem é um amor que o mundo receita. Se o ódio está em seu coração, e Jesus seu amor tu rejeita. Aleluia! Oh, glória! O amor que existe
se só for interesse, se amar ele também ama, se odiar aleluia, oferece. Eu conheço irmão que odeia só porque alguém me ofendeu. No rancor aguarda o momento, dar o troco ele não esqueceu. aleluia, Deus poderoso. Quando alguém te jogar uma pedra, tu só pode retribuir amor. Oh, glória, aleluia, Direito é orar sem rancor. No amor não existe pecado, mas o fardo está no odiar. Mesmo que o preço seja alto, bem mais alto Jesus quis pagar. graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Creia, irmã Vani, glória a Deus, creia nessa tarde, creia no milagre de Deus, aleluia. Irmã Vani diz: meu Jesus, tira de mim essa angústia. Irmã, Deus não nos escolheu, minha irmã, para andarmos nessa terra angustiado. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho de paz, é o Evangelho de alegria na alma. É claro que temos momentos de provação, mas não de angústia, não é para vivermos angustiados, não, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, e Ele é o Príncipe da paz. E Ele disse: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é passageira, mas a que o Senhor Jesus dá é permanente, porque permanece no nosso coração. E um coração que tem paz não tem lugar para angústia, não. Se estava invadindo o seu coração essa angústia, hoje já está saindo agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que já está saindo, não vai sair não. Aleluia. Lugar do coração, lugar no coração de crente é para alegria, é para esperança em Jesus Cristo. E em todas as provações, como disse Paulo, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Pelo amor tão grande do Senhor Jesus Cristo, é que nós vencemos os dias maus nesta terra, é que nós vencemos os momentos de provação nesta terra, se não desanimarmos, como disse Paulo, né? Se não nos animarmos nas caminhadas, se não nos desanimar, se não enfraquecer na fé, a vitória é certa pelo sangue de Jesus Cristo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu posso sentir a mão abençoadora do Senhor estendida, eu posso sentir a presença gloriosa do nosso Deus, e tenho certeza que quando nós clamarmos a Ele, eu daqui e você aí no seu lar, unindo-nos a nossa fé em oração a Deus, o milagre vai ser manifesto, porque o nosso Deus nos ouve e nos responde. Isaías nos deixa uma palavra de convicção, dizendo que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possa nos ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos socorrer. Então creia que nessa tarde o Senhor está com a mão estendida para te socorrer, aí dentro do seu lar. Aleluia, glórias a Deus. Ah, mas não é a minha situação na minha família. Paulo disse para o carcereiro:
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Tu e a tua casa. A promessa de Deus para nós, meus irmãos, é a salvação para nós e a nossa casa. Aleluia! Glórias a Deus. Mas os meus estão distantes do Senhor, não querem. Mas não se preocupe, continue orando. Continue orando. A promessa do Senhor tarda, mas não falha. Essa é a realidade, esse é o evangelho que eu creio e que sirvo a esse Deus de poder. Que as suas promessas tardam, mas não falham. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é a ponte da vitória, nos faz cruzar o rio da tribulação. Das grandes lutas a vitória é maior, só dançamos através da oração. Na provação sempre falo mais com Deus, e a oração é mais intensa, meu irmão. Eu não reclamo quando estou sendo provado, mas peço a Deus que me dê sua compreensão. A Bíblia fala do profeta Daniel, a sua vida foi exemplo de oração. Passou no teste da cova dos leões, e foi fiel mesmo estando em prisão. Fala também do profeta Elias, ele orou e por 3 anos não choveu. Depois orou e novamente veio a chuva. Seu sucessor foi o profeta Eliseu. Em nossos dias, para o crente ser fiel, conseguirá se viver em oração. Como leão, o inimigo está rugindo, o crente orando não cai em condenação. Aquele crente que o inimigo lhe tocar, na oração ele deixou de vigiar. A oração para o crente é alimento, e no caminho é luz para iluminar. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, né? No caminho é luz para nos iluminar. Então, está aí, como tenho falado, a oração, nós precisamos viver em oração. Porque viver em oração é viver falando com Deus, é estar em comunhão com os céus. Aleluia. Embora nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Deus sabe de tudo quanto nós precisamos, sabe de toda a nossa vida, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, mas Ele quer ouvir de nós a oração. Ele quer ouvir de nós o nosso clamor, a nossa petição. Ele quer ouvir de nós, até mesmo muitas vezes, nós orando, pedindo, intercedendo por aquelas pessoas que não têm acesso aos céus para pedir.
que estão muitas vezes sem mais ânimo para nada, desanimado da vida, pensando que tudo acabou, que não tem mais solução. Mas nós conhecemos o Deus de toda a solução. Nós conhecemos o Deus de todo poder. Nós conhecemos o Deus de todo amor e de toda misericórdia, e que não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que é ignorância, meus irmãos? Ignorância não é ser estúpido com alguém, como se costuma dizer, fulano é ignorante. Não, ignorância é tu não conhecer algo, é tu não saber, não ter conhecimento. Isso é ser ignorante. Tu não sabe, não conhece Deus, ignora Deus porque não conhece, né? Mas quando alguém clama, Deus não olha para a sua ignorância, porque Ele é amor e Ele é misericórdia. E Ele tem todo o poder para mudar a vida da humanidade nessa terra. Ele tem todo o poder para transformar a nossa mente e os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Nós recebemos de Deus essa transformação quando nós decidimos aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. Quando nós decidimos entregar nossa vida para o Senhor cuidar, nosso lar, nossa família. Então, nós temos agora alguém que nos ama, alguém que se importa com nós, alguém que nunca vai dizer não para nós, alguém que nunca vai nos abandonar, alguém que nunca vai se esquecer de nós. O Senhor disse na sua palavra, e olha a comparação que Ele faz, né? Diz, ainda que uma mãe que gerou seu filho, que amamentou, ainda que ela venha se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de vós. Meus irmãos, então Jesus não se esquece de nós, não adianta. Estamos no memorial divino de Deus, e Ele nunca vai esquecer de nós. E alguém pode pensar, não, Jesus não se importa comigo. A maior parte das vezes é o ser humano que não se importa com Deus. A maior parte das vezes é o ser humano que não tira tempo para Deus. Mas o Senhor está sempre esperando. E Ele disse ali no Evangelho de Mateus, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Ele quer trocar aquele fardo pesado que o mundo coloca nas costas da humanidade e que muitos não conseguem mais carregar. Muitos abrem a boca e dizem, não aguento mais esta vida, não suporto mais esta vida. Aleluia. E aí aquele que te atormenta, aí aquele que está fazendo tu passar por essa situação de desespero na vida, fica ouvindo tu dizer isso e bate palma na volta, porque aí ele está vendo que ele está alcançando o objetivo dele. Aleluia! Mas Jesus veio para tirar esse fardo pesado. Entrega para Ele, pega o fardo dele que é leve, aprende com Ele que é manso e humilde de coração. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um hino e depois vou trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação e depois vamos estar orando, meus irmãos? Vamos nos unir em oração, vamos orar
nesta tarde, mas orar com fé, porque o Deus em que nós clamamos pode todas as coisas. E disse: tudo é possível ao que crê. Nessa tarde, seja qual for a situação, creia que vai chegar o fim. Seja qual for a enfermidade, creia que vai sair nesta tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. Eu estou com câncer, o médico diz que é maligno. Para o médico é maligno, mas para Jesus ele tem que sair. Aleluia! E quando eu vejo, meus irmãos, essa expressão de maligno, e eu digo, nenhuma enfermidade é benigna, tudo é maligno porque não vem de Deus. De Deus vem a cura, de Deus vem o milagre. Eu sou testemunha disso porque já orei por muitos cancerosos e Deus curou, para a glória do nome dele. Já orei por aidético e Deus curou, são doenças malignas para a medicina. Mas Jesus veio para desfazer as obras do mal. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aceite Jesus na tua vida e terá paz, terá saúde, terá alegria. E câncer para Jesus não é nada. Jesus curar um câncer para ele, curar uma dor de cabeça é a mesma coisa, porque o poder dele supera qualquer enfermidade que atinge a humanidade na face da terra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu volto a repetir: creia no nome do Senhor Jesus Cristo, que não tem doença maligna não. Jesus veio para desfazer as obras do mal. Entrega os teus caminhos a Ele, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Aleluia! Glória a Deus! Moisés morreu e Josué foi escolhido para conduzir a todo o povo de Israel e conquistar a prometida Canaã. Só entraria quem a Deus fosse fiel. 40 anos no deserto caminhou, desde o Egito até as margens do Jordão. Por muito tempo aquele povo murmurou. Moisés agora então cumpriu sua missão. Ainda tinha o Jordão para passar, mais uma vez o Senhor se manifestou, e um grande rio perante o povo se abriu, e Israel rumando a Canaã marchou. 40 anos no deserto caminhou, desde o Egito até as margens do Jordão. Por muito tempo aquele povo murmurou. Moisés agora então cumpriu sua missão. Quase todas as cidades, também as fortes muralhas de Jericó. 40 anos no
Jordão. Por muito tempo aquele povo murmurou. Moisés agora então cumpriu sua missão. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos a uma palavra de Deus e depois vamos estar orando, né? Glória a Deus. Vamos trazer uma palavra de Deus que o Senhor tem nos dado nessa tarde. E depois vamos unir, meus irmãos, a nossa fé e levantar um clamor a Deus para que Ele possa operar milagre no nosso meio. Só Ele tem poder em cima no céu e embaixo na terra. Só Ele pode operar milagre. Por isso nós vamos pedir a quem pode nessa tarde. Nós vamos abrir o nosso coração de toda a nossa confiança nesse Deus, crendo que vamos ser abençoados. Pois o título desta live é a live da bênção. Todas as quarta-feiras, a partir das 15 horas, live da bênção. Por isso aqui estamos, já fechando a terceira quarta-feira, trazendo a live da bênção, com início às 15 horas. O hinos abençoadíssimo que você já ouviu. E agora a palavra de Deus. E depois vamos orar. Orar, meus irmãos. Falar com o Pai. Derramar nossa lágrima na presença dEle. Porque temos uma promessa de Deus ali no Apocalipse. Que o Senhor um dia enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Aleluia! Não é lágrima lá no céu, porque quando chega lá é só festa, só alegria. Essas lágrimas que nós derramamos aqui nessa terra, aos pés do Senhor, um dia vamos ver Ele secando nossas lágrimas. O glemas te candare manai. Sinderi kandará, masti kandalei, namoni silai kanamanai. Diz o Senhor, hoje eu falo contigo. Hoje eu visito o teu coração. Derei, manai, lamas, te kandarai. Estou removendo esta pedra. Estou removendo essa pedra da incredulidade do teu coração hoje. E o milagre vai acontecer. Debate, candare, manai. Sim, derebaste, candare, manai. Oh, aleluia. Glórias a Deus. 2 Timóteo. Glórias a Deus. Capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Mas não me envergonho, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor
do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha só, meu irmão, medite nessa palavra, né? Medite na palavra do Senhor que fala conosco profundamente nesta tarde, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo a nossa obra, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, o qual não só destruiu, olha só, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, aleluia, mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós vimos Paulo escrevendo a Timóteo, a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa no verso 8 dizendo: não tenham vergonha, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, Paulo está animando agora Timóteo. Imagina, Paulo está preso, e escreve essa carta para Timóteo, encorajando, dizendo: olha, não tenha vergonha do testemunho de Jesus Cristo, e nem de mim, que estou aqui encarcerado, mas participa do Evangelho, do sofrimento através do Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sofrendo agora, mesmo não era por ser malfeitor, ele estava preso, não era porque tinha roubado ou matado alguém, não, ele estava preso porque nunca cessou de anunciar que Jesus Cristo é o Deus Salvador da humanidade. Porque nunca deixou de anunciar que Jesus Cristo é aquele que tem poder para curar, para salvar e libertar, e levar para o céu de glória. Por isso, Paulo agora se encontrava preso diante de uma sociedade que não queria ouvir falar deste nome, Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Meus irmãos, se nós olharmos para os dias de hoje, só não puderam fazer isso ainda, nos impedir de falar de Jesus. Mas o que eles podem fazer é pouco caso, é rejeitar. Continua fazendo. Mas Paulo deixa bem claro aqui: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho segundo o poder de Deus. É esse Evangelho que Paulo pregou. Um Evangelho segundo o poder de Deus. É esse Evangelho que eu, Laurindo Machado, esse caco de barro, não chego nem aos pés e à altura de Paulo,
mas fui chamado para pregar esse evangelho de poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, através do sangue derramado que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! O evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia! Agora Paulo traz ali uma expressão antes dos tempos eternos, uma revelação de Deus, de um evangelho determinado pelo Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, que ele fala antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não somente, ou seja, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Viu? Meus irmãos, Paulo está deixando bem claro aqui que agora aparece Jesus. Nos tempos eternos já estava tudo determinado por Deus. E agora chegou o momento, através do aparecimento de Jesus Cristo na face da terra, que começa então a ser colocado em prática o evangelho do poder de Deus, né? Que veio para destruir a morte, trazer luz para a humanidade, né? E salvação para a humanidade, e trazer a imortalidade, né? Agora, todos que aceitam a Jesus têm o direito da imortalidade. Não morreremos mais, porque temos vida em Cristo Jesus. E Paulo viveu isso na sua carne. E ele disse que a morte não nos separa de Deus. Então, meus irmãos, não há nada nesta terra que possa nos separar de Deus, nem a morte. Nem a morte não nos separa de Deus quando nós aceitamos ao Senhor e vivemos para Ele. Porque Paulo disse que a morte é o veículo que nos leva mais depressa à presença de Deus. Recebemos agora a imortalidade. Através do sacrifício de Jesus, ele destruiu a morte e trouxe a imortalidade, e trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha só, meus irmãos, é só através do Evangelho que nós alcançamos a imortalidade. Não morreremos mais, mas só mediante o Evangelho. Não há um outro caminho que possa levar aos céus, a não ser Jesus Cristo. Foi Ele que veio e destruiu o poder da morte. Foi Ele que veio e trouxe luz para a humanidade através do Evangelho. Não há salvação em nenhum outro nome em cima no céu, nem embaixo na terra, a não ser este nome, Jesus Cristo. E Paulo deixa bem claro esta palavra aqui, né, meus irmãos? Aleluia! Glórias a Deus! E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida
e a imortalidade mediante o Evangelho. Aleluia! É só mediante o Evangelho. Vamos orar nesse momento. Vamos orar agora. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Já ouvimos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e eterno Deus de poder e glória, nesse momento, Pai Santo, eu me atrevo a chegar diante da sua presença, Pai, com o meu clamor, meu Deus amado, com a minha petição, ó Pai, em favor de cada um dos nossos ouvintes, Senhor, aqueles que estão comigo nesta tarde, aqueles que ainda vão, Senhor, ver esta live. Meu Deus, o Senhor é Deus de hoje, Deus de amanhã e Deus de ontem. Olha para a situação desse povo, ó Pai. Venha salvar, meu Deus eterno. Venha curar, Pai Santo. Venha libertar, meu Deus de poder. Para a glória do seu nome. Pelo poder do seu santo nome, meu Jesus amado. Agora, Pai, com a autoridade do seu Espírito Santo sobre a minha vida, eu repreendo agora toda obra do mal, toda enfermidade, ó Pai, que tem invadido vidas, ó Pai Santo, seja arrancada agora pelo poder do nome do Senhor. Todo espírito que tem invadido mentes e coração, sai agora. Sai agora toda obra do mal. Queima, Jesus, com o poder da sua glória. Oh, aleluia! Vai saindo agora enfermidade. Vai saindo desta vida agora espírito do mal, espírito de perturbação. Sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, toca com essa mão poderosa, toca com essa mão de poder, toca agora, meu Deus amado, toca nesta vida agora, toca agora, Pai, toca com o seu poder, sai agora, sai todo mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai a enfermidade, sai a dor agora, em nome do Senhor, receba o milagre, receba a cura, em nome de Jesus, terema, tecandarai. Oh, aleluia! Deus poderoso, opera milagre agora, Senhor, opera milagre agora, meu Deus amado, pelo poder do seu santo nome, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Em nossos dias para o
Aleluia. seguirá sempre bem. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Deus de poder. Meus irmãos, estará maravilhoso esse lugar. A presença de Deus é grande aqui, aleluia. Mas querendo Deus, retornaremos na próxima quarta, a partir das 15 horas, com mais uma live da bênção. Aleluia. Eu vos convido para estarmos juntos novamente, quarta-feira, com mais uma live da bênção, que vai ao ar todas as quarta-feiras, a partir das 15 horas. Que Deus vos abençoe grandemente. Marque aí na sua agenda, todas as quartas, a partir das 15 horas, live da bênção, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe a todos, meus irmãos, que estivemos juntos nesta tarde. Creia no milagre de Deus na sua vida. Deus tem se feito presente com nós nessa tarde, grandemente. Aleluia. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio em um Deus de milagre. Aleluia. E temos os nossos trabalhos. Domingo das 10 às 11. Programa Mensagem Final na HP 107.5. Durante esse mês ainda temos o programa na Novo Som Canoas, a segunda-feira, das 20 às 22 horas. Mas querendo Deus, estamos com um projeto aí e vamos passar a partir de março fazer a live da segunda também aqui na nossa sede, né? Se Deus assim nos permitir. E assim, meus irmãos, vamos junto, né? Nos ajude a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos apoiando aí dentro dos vossos lares, orando pela gente. E quem quiser compartilhar também, para chegarmos mais longe e alcançarmos mais alma para o reino dos céus. Que Deus abençoe a todos grandemente. Todos vocês que estiveram conosco nessa tarde, Deus vos abençoe. Irmã Ruth Romero, minha mana Noemi Machado, Navani, Marlene Machado, e assim por diante, meu irmão. Todos vocês que estiveram conosco nessa tarde, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Novo céu e nova terra. Eu serei o vosso